Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também em Bola TV e em formato podcast. O impacto da lei da imigração chegou ao desporto português e, mais concretamente, ao futebol. Num país com uma curta base de recrutamento, as dificuldades de contratação e de registro de atletas de fora do espaço Schengen ou da CPLP e que viajem para Portugal, ainda sem contrato de trabalho assinado, podem tornar-se um sério constrangimento para os clubes nacionais. Este será o tema para a segunda parte do Jogo Económico. Neste primeiro tempo, vamos analisar os milhões atribuídos ao novo campeão europeu, perceber também se os 11 jogadores mais valiosos do Euro corresponderam nesta prova que agora acabou e falar também do possível impacto económico dos Jogos Olímpicos que estão prestes a começar. Avançamos assim para o hat-trick desta semana. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e que vão merecer a análise do Jorge Faria de Sousa, que está connosco neste Jogo Económico. Obrigado. Muito obrigado. E, como sempre, os números serão lançados pelo jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Rodolfo, vamos falar naturalmente do novo campeão da Europa. Aí está a Espanha a suplantar toda a concorrência e a ganhar o seu quarto europeu. Assim é, antes mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. E uma vitória na final contra a Inglaterra, por 2-1, que rendeu aos cofres da Real Federação Espanhola 28 milhões de euros, sendo que deste valor serão distribuídos por cada jogador da seleção espanhola 400 mil euros. De referir que este valor já estava definido antes do arranque da competição, isto porque tanto a Real Federação Espanhola como os jogadores chegaram a um acordo para que 40% do valor total angariado, que para a felicidade dos espanhóis foram estes tais 28 milhões de euros, este 40% deste valor fosse distribuído pelos jogadores. Portanto, além do triunfo na competição, os jogadores espanhóis vão para casa também com os bolsos bem recheados. E de facto eles estavam muito emocionados no final da prova. Provavelmente se ganhássemos ali um bónus de 400 mil euros também ficaríamos emocionados. Jorge, foi uma final muito interessante, um europeu que desportivamente foi fantástico, pelo menos na minha opinião. Não sei, vamos já saber também a vossa. E de facto a Espanha era, desde o início, percebia-se que era a equipa com maior maturidade competitiva, com melhores valores individuais, com capacidade até de render jogadores que se pensava que iriam ser absolutamente fundamentais, e depois veio o Dani Olmo e pega muito bem na batuta da seleção espanhola, uma seleção espanhola a corresponder efetivamente às expectativas. Eu diria até superar as expectativas. Antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Rodolfo, e dizer que eu acho que acabou por prevalecer o futebol espetáculo em detrimento do futebol mais cínico e mais defensivo e mais pragmático e de sofrimento. E portanto eu acho que foi um dia feliz para o futebol e para o futebol europeu. Dizer que, à partida para esta competição, até muita gente não dava a Espanha como favorita. Eu acho que é um grande trabalho de Luís de la Fuente. Ele já tinha sido campeão, se a memória não me falha, em sub-21 e sub-19. Aproveitou muito bem esta geração. E acho que há aqui notas que me parecem muito relevantes. Além de Lamine Yamal e estes 400 mil euros e estes 28 milhões de prémio, dá para pagar a multa do jovem trabalhar depois das 22 horas na Alemanha neste Campeonato da Europa. Mas eu acho que há notas muito interessantes a reter. 5 jogadores da Real Sociedade, Unai Simón do Atlético Bilbao, e o próprio Nico Williams, também o Laporte passou pelos clubes do País Basco, Oyarzabal já estava nesses 5 da Real Sociedade, entre os quais Zubimendi, o Merino, e portanto são Lenormand, e portanto são vários jogadores
curiosamente, sem pertencerem nem a Barcelona nem a Real Madrid. Uma nota de destaque também para o tetracampeão europeu, Jesus Navas, que aos 38 anos conquista 4 fases finais de grandes competições. Ele já tinha estado em 2008, em 2010 e 2012. Mostrar que a ternura dos 40, portanto, afinal, pode funcionar. Ia ser inclusivamente titular neste europeu. Uma equipa que sabia sempre o que fazer com bola. Taticamente era uma equipa que percebia bem os momentos e o que pedia cada jogo. Um meio campo absolutamente extraordinário quando olhamos para aquilo, para uma lesão grave de Pedri, mas para a forma como o Dani Olmo acabou por ser o maestro desta equipa, com o Rodri, na minha opinião, a ser eleito justamente o melhor jogador da fase final. Eu acho que acaba por ser uma vitória absolutamente justa daquela que foi a melhor equipa, a mais regular, e se olharmos, com exceção do jogo frente à Alemanha, acaba por vencer todos os jogos nos 90 minutos. O jogo com a Alemanha acabou por ir a prolongamento, uma seleção germânica muito empurrada pelo apoio do público, e portanto a ser uma justa vencedora, e sobretudo se olharmos para o caminho que teve. É que a Inglaterra chega à final no caminho em teoria mais fácil e com muito sofrimento à mistura. A verdade é que a Espanha chega à final depois de eliminar, já tinha estado no grupo da morte com a Itália e Croácia, elimina a Alemanha, a França, e acaba por vencer na final a Inglaterra. E, portanto, isto diz muito do que foi este trajeto, e eu acho que acaba por ser uma justíssima campeã europeia, mas sobretudo destacar esse grande trabalho. E depois os jogadores, também Morata, por exemplo, faz um golo nesta fase final, mas se olharmos para o que ele corria a cada 90 minutos e o que trabalhava para a equipa até defensivamente, ele que é um pouco mal amado até no futebol espanhol, e portanto, e depois claramente duas grandes figuras a aparecerem neste Euro, além do destaque natural para Rodri, destacar Nico Williams e Lamine Yamal, que eu acho que dentro da capacidade tática que a equipa tinha, acabavam por ser os jogadores mais imprevisíveis e que criaram desequilíbrios, e juntos ofensivamente foram os jogadores com mais impacto nesta seleção. Naturalmente destacar também Fabiano Ruiz, ele que curiosamente era suplente, ou habitual suplente no Paris Saint-Germain, acaba por fazer um europeu absolutamente extraordinário. E de facto, agora podia lançar-te a provocação e perguntar se nós tivéssemos convocado os melhores jogadores portugueses, se o desfecho tinha sido diferente no Euro, mas já estamos aqui com pouco tempo e, portanto, temos que avançar para o próximo número, Rodolfo, que é o número que prova que nem sempre o dinheiro traz felicidade. Sim, falamos da avaliação do 11 mais valioso deste Euro, avaliado pela consultora Football Benchmark em 1,3 mil milhões de euros, e do qual, lá está, fazem parte jogadores como Jude Bellingham, Alexander-Arnold, Declan Rice, Pedri, William Saliba, todos jogadores que não estiveram em grande destaque neste europeu. Pedri já pela lesão. O Saliba talvez tenha sido dos melhores defesas centrais desta competição, mas destaca aqui o guarda-redes português Diogo Costa, presente neste 11, com o guarda-redes mais caro, ou pelo menos mais valioso deste torneio, com 56 milhões de euros, mas depois lá está, como dizia José, se formos a avaliar o valor de mercado em relação àquilo que se traduziu em campo, acabou por não ser aquilo que se esperava. Jude Bellingham brilhou naquele gol de bicicleta que salvou a Inglaterra de uma eliminação, diria, trágico-cómica frente à Eslováquia, e Diogo Costa brilhou naquele jogo com a Eslovénia ao defender as 3 grandes penalidades, que evitou também essa eliminação que seria ainda mais trágica da seleção nacional frente aos eslovenos. Enfim, são muitos milhões, todos são grandes jogadores, mas de facto tiveram aqui uma prova, nem todos estiveram quase praticamente em prova. Aquele Mbappé até no final, creio que disse que estava absolutamente desapontado com aquilo que foi a competição. Não tinha feito um grande campeonato. Exatamente, muito limitado até pela lesão que teve no nariz, mas de facto normalmente são estes jogadores mais valiosos, são também aqueles que têm maior número de jogos nas pernas e depois chegam a estas competições com
com um déficit físico muito acentuado. E, portanto, essa é uma realidade absolutamente incontornável no futebol internacional e europeu, mais concretamente. Sim, se olharmos muitos jogadores que estavam neste campeonato da Europa, com certeza que entraram muito desgastados nesta competição. No caso português, olhamos para Bruno Fernandes e Bernardo Silva, Sim, dois dos jogadores com mais jogos ao longo da temporada, e se calhar esperaríamos nós mais deles próprios e do rendimento que poderiam apresentar. Jude Bellingham igual, um jogador que foi sempre titular ao longo da época no Real Madrid, mas depois há casos como o de Rodri, que é um titular indiscutível no City e acaba por fazer faz um europeu absolutamente extraordinário. Acho que, e se olharmos nos 2 próximos verões, num haverá Mundial de Clubes, no seguinte o Mundial 2026, ambos a serem discutidos nos Estados Unidos, mas eu acho que isso, obviamente, isso é uma discussão que se tem recorrentemente. Acho importante também deixar uma nota que era aquelas seleções que à partida teriam até algum favoritismo perante a seleção espanhola, e refiro-me à seleção inglesa, francesa e à portuguesa, nunca atingiram futebolisticamente e ao nível do processo coletivo da equipa, nunca atingiram aquilo que esperaríamos. No caso, no que a nós nos diz respeito, eu acho que Portugal acaba por ser até eliminado no melhor jogo que faz, frente à França, onde foi superior, foi mandão no jogo, teve melhores oportunidades, teve mais posse, acabou por não ser eficaz e o Nuno Mendes tem uma situação clara de golo já muito próximo do fim. A verdade é que Portugal não conseguiu bater a França, mas o Diogo faz claramente um grande europeu. Eu acho que será um dos jogadores que se irá provavelmente transferir neste mercado de transferências, mas complementando aquilo que dizia no primeiro número, eu acho que a Espanha acaba por ser uma justa vencedora, sobretudo se olharmos para o rendimento coletivo das outras, em teoria, candidatas a vencer, nomeadamente a Itália acabou por ser uma grande desilusão. Portugal, Percebia-se que era uma equipa com algumas dificuldades. Portugal, Inglaterra e França nunca atingiram o nível de forma que se esperaria, e por outro lado, eu diria que a seleção que mais se aproximou do nível da seleção espanhola até foi a seleção alemã, que jogava em casa, mas acabou por ser derrotada com muita polémica à mistura, porque há aquele lance da possível grande penalidade de Cucurella de uma mão na bola dentro da área, já muito próximo do fim. O resto da competição. E portanto, eu acho que eu diria que as 2 melhores seleções na prova acabaram por ser a alemã e a espanhola, mas claramente com um grande domínio da La Roja. E estamos já no final desta primeira parte do jogo económico, Rodolfo, mas antes temos aqui aquilo que é o possível impacto económico dos Jogos Olímpicos em França, que já não falta muito tempo para começar. Falta uma semana e o impacto económico estimado é de 11 mil milhões de euros, isto segundo um relatório do Centro de Direito e Economia Desportiva da Universidade de Limoges, que estima que a organização dos Jogos Olímpicos em Paris tenha um impacto de 11 mil milhões de euros. Isto representa 0,4% do PIB atual da França, que no último ano era 2,8 mil milhões de euros. Além disso, a organização dos Jogos Olímpicos poderá criar na cidade de Paris mais de 250 mil empregos. A tudo isto junta-se também o turismo e a construção, como a própria organização dos Jogos Olímpicos, que poderão ter um impacto líquido de 30%, 28% e 42%, respectivamente. E Jorge, temos apenas um minuto para o final do jogo económico, para falares daquilo que tu entendes relativamente àquilo que é uma grande competição desportiva que acontece num país que está, de certa forma, a precisar de algum apaziguamento, que se calhar não vai ser nesta competição que ele vai encontrar. E um país que em termos económicos vive momentos de enorme dificuldade, com o déficit altíssimo, a dívida também a disparar, e portanto o impacto económico de um grande evento, uma organização destas, já tínhamos discutido também no âmbito do Campeonato da Europa, nas consequências que poderia ter para a economia alemã. Obviamente que um grande evento como os Jogos Olímpicos terá um impacto económico
muito significativos. Estamos a falar de 250 mil empregos, como o Rodolfo referia há pouco, e é claramente um grande evento que poderá marcar não só a economia francesa neste ano de 2024, numa altura em que a economia gaulesa vive momentos difíceis, mas sobretudo porque é um grande evento desportivo, o maior evento desportivo à escala global, e sobretudo desejar que possam vir medalhas para o desporto português. E que haja também algum apaziguamento da explosiva sociedade francesa que por estes dias está tão polarizada. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste Hat-Trick. O Jorge acompanha-me para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar do impacto da lei da imigração no futebol português. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. Alverca, Santa Clara, Estrela da Amadora, União de Leiria. São tantos os emblemas nacionais que estão a sentir sérios constrangimentos fruto da nova lei da imigração. A extinção da manifestação de interesse já está a afetar gravemente a capacidade de atuação normal dos clubes, ainda por cima numa altura em que a janela de transferências está completamente aberta. É para perceber os contornos desta lei de imigração, o impacto que poderá ter no futebol português e que saídas é que poderão ser encontradas nas próximas semanas para que a época futebolística arranque com normalidade. Temos para esta reflexão Gonçalo Almeida, juiz da Câmara de Agentes do Tribunal de Futebol da FIFA. É o convidado desta edição. Gonçalo, muito obrigado por estar connosco aqui no Jogo Económico, aqui nos nossos estúdios no Tagus Parque. Nós temos, de facto, uma situação muito peculiar ao nível daquilo que são os nossos campeonatos profissionais, e não só, mas vamos ficar pelos campeonatos profissionais, e já nos dá aqui alguma capacidade de reflexão, que é o facto de termos uma base de recrutamento relativamente pequena, o que obriga muitas vezes os clubes a terem de ir buscar alguns jogadores fora, e muitas vezes esses jogadores até conseguem se ingrar e conseguem crescer no futebol português e dar somas relativamente avultadas aos clubes. Ora, com esta lei de imigração, parece que temos aqui alguns problemas na engrenagem. Como é que o Gonçalo viu toda esta situação relativamente a uma lei que já sabia que ia ser aprovada, mas que afinal trouxe aqui algumas questões que têm de ser resolvidas? Certo. Isto é, enfim, difícil de compreender esta alteração à lei de imigração com a extinção das manifestações de interesse. E obviamente, é com alguma preocupação, ou melhor, com grande preocupação, que tanto eu como quem acompanha o fenómeno desportivo, independentemente de estamos a falar do futebol, estamos a falar do desporto na área, a nível profissional, ok? E, portanto, as ligas, a Liga, neste caso a Liga de Futebol, as federações, creio que de vôlei, de basquete, handball, inclusivamente reuniram todos com o Governo e deram conta dessa sua preocupação, que é partilhada por todos aqueles que conhecemos a realidade da indústria do futebol profissional. Não é? E porquê? Porque, efetivamente, o que a manifestação de interesse permitia era que, de forma célere e prática, se pudessem contratar jogadores e registá-los e, consequentemente, utilizá-los desportivamente, evitando um conjunto de burocracias que se aplicam normalmente a qualquer autorização de residência. Que são de evitar, não é? E que são de evitar porque são extremamente demorosas e não se coadunam com os timings do desporto profissional. Porque, vejamos, antes de mais temos que ter presente que não estamos só a falar de futebol. Claro, estamos a falar de futebol, todas as outras modalidades a nível profissional. Okay? E que estão todas elas, sem exceção, limitadas por períodos de registro, por datas limites para registarem atletas. Se tivermos em conta que esta manifestação de interesse permitia que no último dia da janela de transferências, reportando-nos ao futebol,
um determinado clube pudesse contratar e registar junto da Liga um jogador, sem que para isso tivesse que aguardar meses e meses, e aliás, as autorizações de residência por trabalho, com o antigo CEF e agora com esta nova instituição, a AIMA, são extremamente demorosas. Certo. Demoravam para cima de um ano e meio, 2 anos em alguns casos. E obviamente isto não é compatível com a celeridade e com a especificidade do desporto. Ora bem, é extremamente preocupante nesse capítulo, claro que sim. E de facto nós temos aqui uma situação em que muita gente lá em casa poderá estar a pensar, bom, lá está o futebol ou o desporto de uma forma geral a querer arranjar aqui uma escapatória para que as coisas sejam resolvidas de forma célere. Estamos a falar de contratações, as contratações envolvem dinheiro e, portanto, é uma situação até muito diferente daquilo que se pode perceber que existe noutro tipo de setores de atividade. E, portanto, não há, só para podemos ter aqui essa percepção. Não há aqui nenhuma exceção pelo facto de serem desportistas. São, de facto, atletas numa situação específica. Eu acho que deveria, sim, haver um regime excepcional. Ou melhor, eu acho que deveria haver um regime próprio, uma normativa própria que regulasse esta matéria do desporto profissional, que não existe. Atenta à necessidade de resolver este tipo de situações, as inscrições dos atletas, em tempo útil, não é? Com a devida celeridade, não é? Era preferível ter um regime próprio para o desporto profissional do que propriamente situações ou regimes excepcionais, que eu nunca fui muito apologista de regimes excepcionais. Embora os regimes excepcionais, como deriva da própria semântica, têm a sua razão de ser. São situações verdadeiramente excepcionais que devem ser temporárias. Não devem tornar-se, eu estou inteiramente de acordo com aquilo que tem sido, qual foi o propósito deste governo em alterar a lei de imigração, extinguindo aqui as manifestações de interesse, porque, efetivamente, o regime excepcional, que era a manifestação de interesse, praticamente tornou-se a regra. Ou seja, os estrangeiros que chegavam a Portugal, sem autorizações de residência, chegavam a Portugal com a celebração de um contrato de trabalho, depois já em Portugal, permanecendo em Portugal, com a manifestação de interesse, é que se candidatavam a uma autorização de residência. Portanto, contornou-se de tal forma a exceção que a exceção se tornou regra. Exato. Portanto, o propósito eu percebo bem. Aquilo que eu, de certa forma, mas faço aqui um reparo, é que o Governo, e nomeadamente a Secretaria de Estado do Desporto, talvez por falha de comunicação, ou por alguma razão que eu tenho a certeza que não é desinteresse, absolutamente, deveria ter havido, de facto, uma conjugação de esforços ou de análise desta nova alteração à lei de imigração para que o desporto profissional tivesse sido salvaguardado, atendendo precisamente ao timing, não é? Da janela de transferência. À especificidade, ao timing. Não é por acaso, não é vamos dizer, somos o futebol ou o basquete, ou o desporto de modo geral, a nível de desporto profissional. E daí merecemos uma atenção mais cuidada. Não é por isso, é porque efetivamente o desporto profissional, tem especificidades próprias, passo o pleonasmo, não é? Que a distinguem das demais atividades e que necessitam de ser reguladas à medida. E a extinção desta manifestação de interesse caminha em sentido contrário. E tem, de facto, um calendário para cumprir. Jorge, de facto, temos aqui uma base de recrutamento muito limitada relativamente àquilo que é a capacidade dos clubes portugueses em contratar. Temos esta capacidade, até pela língua e pela proximidade a alguns países, de facto, com quem temos ligações históricas, de ter jogadores, muitas vezes, do Brasil ou de alguns países africanos que vêm para Portugal e, de facto, ajudam a enriquecer aquilo que é a capacidade a competitividade das equipas portuguesas. E temos aqui uma lei que parece estar aqui a colocar um travão, ou pelo menos uma pedra no caminho, e ainda por cima numa altura tão sensível que é uma janela de transferências que está aberta. Sim, antes de mais cumprimentar o Gonçalo e agradecer a disponibilidade para estar connosco mais uma vez, e não sendo eu jurista, percebo que o Governo teve aqui a pretensão de regulamentar devido a estes atrasos que havia. Estamos a falar de milhares e milhares
de declarações de interesse que estavam atrasadas e que as pessoas, estando já a trabalhar em Portugal e a cumprir com contratos de trabalho, não tinham as suas devidas autorizações de residência e como diz o Gonçalo, acabou por se tornar o modus operandi com esta declaração de interesse e não o pedido formal da autorização de residência. Em tom de piada, e para quem joga Futebol Manager e nos está a ouvir lá em casa, o mais parecido ainda é a Premier League e o Championship, que temos que esperar pela Work Permit e que tem alguns critérios como os jogadores serem internacionais pelos seus respectivos países e terem mais de 18 anos, por exemplo. Agora, efetivamente, se olharmos para a realidade do futebol português e na generalidade do desporto profissional, e eu bato muitas vezes aqui, e para quem acompanha o jogo económico, sabe que falo muitas vezes disso. É a questão de, hoje em dia, o futebol português só tem duas formas de sobreviver, que é ter um bom scouting e ter a aposta na formação também como base do projeto desportivo de cada clube. E a verdade é que se olharmos para um bom scouting, a verdade é que temos esses mercados preferenciais. Ou seja, os países de língua oficial portuguesa, tradicionalmente, o mercado brasileiro, o mercado sul-americano, e se olharmos para, desde o início deste século, a quantidade de jogadores provenientes da América do Sul que chegaram a Portugal e pela Liga Portuguesa acabou por ser a porta de entrada para carreiras de sucesso na Europa, e esse processo vai ficar de certa forma prejudicado nesta janela de transferências. É verdade que já algumas federações vieram falar sobre isso, é verdade também que até já houve uma reunião da Liga de Clubes, segundo julgo saber, precisamente para discutir este tema, porque está a causar constrangimentos aos clubes, e portanto eu acho que o Governo vai ter que arranjar aqui, não sei se um regime de exceção ou um regime próprio para o desporto profissional, porque efetivamente os clubes, olhando para as janelas de transferência, há modalidades que depois as janelas vão fechar mais tarde, até se olharmos para o futsal, porque a época de futsal com o Mundial em setembro vai fechar muito mais tarde. O próprio handball, julgo que até sensivelmente outubro dá para inscrever jogadores e, portanto, cada modalidade tem as suas regras próprias e os caminhos próprios. Desculpe interromper, até há uma série de clubes em divisões inferiores, e já falaste do futsal, que muitos deles vão buscar jogadores lá fora para manterem as equipas mais competitivas. Para fechar e para passar a palavra ao Gonçalo, basta olharmos para a constituição dos plantéis na Liga 3 ou mesmo no Campeonato de Portugal, e que são competições que não fazem parte da Liga de Clubes profissionais, mas que são competições da Federação Portuguesa de Futebol. E não é difícil concluirmos que há muitos jogadores que são transferências e inscrições que vêm precisamente de fora de Portugal, e portanto esses clubes, até com menor capacidade financeira, embora hoje na Liga 3 já percebemos que grande parte dos clubes têm investidores e portanto têm outro tipo de condições do que há uns anos esta parte. Agora, na realidade, é um enorme constrangimento no que à construção dos plantéis diz respeito, porque julgo que este ano a janela de transferências fechará dia 1 de setembro. Até dia 1 de setembro é urgente resolver e, sobretudo, criar, não sei se esse regime de exceção, se um regulamento próprio para o desporto profissional, mas obviamente que os clubes e as federações devem estar atentas e devem, junto do Governo, deixar também esta perspectiva que provavelmente o que aconteceu é que houve falta de comunicação no Governo e não foi cautelada precisamente esta situação. Gonçalo, isto é especialmente grave para os clubes e penalizador para clubes, muitos deles que fazem um esforço considerável para trazer este tipo de jogadores para Portugal e depois de repente vêm-se confrontados com alterações à lei que são altamente penalizadoras. Sim, sem dúvida. Uma vez mais, altamente penalizador porque ficam condicionados na sua abordagem ao mercado. Vejamos, caso prático, um clube A está interessado em contratar um jogador B. O jogador B, se estiver a par desta situação e das dificuldades que terá em inscrever-se, correndo o risco, não havendo uma solução de imediata para este assunto, que eu estou em crer que aparecerá, porque não existe uma outra possibilidade, portanto, é sim ou sim, e portanto o Governo com certeza encontrará com os seus parceiros na área do desporto uma solução prática, execuível, não é? Mas
ainda assim cria um certo receio até que este assunto este problema seja resolvido, não é? Eu estou a crer que seja resolvido a curto prazo e tem que ser assim, até porque, vejamos, no futebol profissional temos a janela de transferências até dia 1 de setembro, fechará dia 1 de setembro, não é? E, portanto, não temos aqui um espaço um hiato temporal tão alargado que permita vamos analisar isto e deixamos para o mês que vem, não é? Porquê? Porque há uma estratégia de abordagem de mercado. Para já, porque do ponto de vista contratual, os clubes e os jogadores estão impedidos de celebrarem contratos até 6 meses antes do termo do seu. Portanto, em termos de celebração de contrato, podermos dizer assim, vamos antecipar, tendo em conta este problema, vamos antecipar então a contratação de um jogador. Não podemos, porque esse jogador ainda podemos fazer um contrato de promessa. Sim, mas ainda tem um outro vínculo. O contrato de promessa também não é certo que passa definitivo. Okay? Depois temos aqui a questão do mercado em si ser regulado conforme as expectativas de cada um. Vejamos o caso aqui do Campeonato da Europa. Muitos jogadores, estando no mercado, ou estando os seus agentes a procurar alternativas para o futuro das suas carreiras, a verdade é que até findar a competição não estavam verdadeiramente a negociar, porque não sabiam se os seus ativos iriam ou não valorizar ou desvalorizar. Não é? Portanto, há muito em termos de mercado, e depois há as idas ao mercado à última da hora. Por exemplo, quando o Gonçalo Ramos foi transferido, teve que se buscar teve que se buscar à última da hora. Agora vamos ver o tempo remanescente, atendendo à realidade atual no panorama desta nova lei de imigração com a extinção das manifestações de interesse, seria impossível de todo conseguir uma autorização de residência em tempo útil. E, portanto, o jogador não seria inscrito e provavelmente só seria inscrito em janeiro. Se o processo ainda assim conseguisse ser suficientemente célere que nos prazos atuais da AIMA e do antigo CEF, não seria sequer possível. Até porque, e só para dar esta nota, é bom recordar que nós estamos já a meados de julho e daqui a 18 dias começa a competição oficial em Portugal. Exatamente. Dia 3 de agosto temos a Supertaça e, portanto, a partir daí, na semana seguinte há campeonato. A janela fecha no dia 1 de setembro, mas as competições oficiais da Supertaça já é em agosto, no início de agosto. Qualquer treinador ou qualquer diretor desportivo quererá fechar o plantel o quanto antes. Com certeza. E isso limita-nos de tal forma, desculpem interromper, isso limita-nos de tal forma que até coloca aqui uma realidade de competição desigual para com os mais mercados que não sofrem deste problema. Esse era um aspecto que eu queria que o Gonçalo comentasse. Porque, de facto, temos uma série de... Hoje em dia já temos uma série de mercados futebolísticos muito atrativos e com muitas condições e muitos deles até com melhor capacidade de organização. E temos esse talento que pode ir evoluir perfeitamente para uma liga holandesa, para uma liga da Suíça, por exemplo, e são mercados hoje em dia que já estão muito receptivos a projetos de jogadores, como nós temos vindo a fazer. Esse trabalho já tem algum tempo da parte dos clubes portugueses. Até dá só uma nota, nesse tipo de mercados... prestemos atenção ao que tem vindo a ser feito pela Liga Belga e pelos clubes da Liga Belga. Sim, é um bom exemplo. É verdade, há uma série. Nós cada vez a recrutarem mais jogos. No caso da Liga Belga basta só ver os jogadores que são transferidos para a Premier League. Da Liga Belga. Exatamente. Essa visibilidade. E já jogadores muito, muito interessantes e com um panorama competitivo muito interessante. Já estamos praticamente a acabar, creio que temos mais ou menos 2 minutos até ao final desta segunda parte do jogo económico. O desporto tem sido sempre um exemplo ao nível daquilo que é a integração, daquilo que é a capacidade muitas vezes de estarmos uns com os outros e de conseguirmos ter alguma capacidade de tolerância, apesar de algumas intolerâncias fora das 4 linhas. Esta lei de imigração devia ter acautelado um bocadinho essa situação. De facto, hoje em dia há um clima quase pelo menos de desconforto relativamente àquilo que é a imigração. Temos que, de facto, evitar isso. E estas leis, como é que podem contribuir para essa educação, digamos? Certo, essa é uma questão extremamente complicada. Já não era para 2 minutos, que extravasa o desporto por si só, não é? Por si mesmo.
Mas, de facto, o desporto tem que ser a bandeira da integração, não é? Da solidariedade, da união. Sempre foi tantas vezes, não é? E é. Aproximam-se, Claro. avizinham-se agora os Claro. Jogos Olímpicos, são o símbolo máximo disso, não é? E temos que manter essa chama acesa, não é? Temos que manter. No caso em apreço, eu acho que, acima de tudo, nunca descurando esses princípios, o desporto deve ser tratado com a importância de que verdadeiramente se reveste. Okay? O desporto é fundamental para qualquer sociedade. E nós, infelizmente, cá em Portugal, apesar de terem sido dados passos muito consideráveis no sentido de reconhecer essa importância, parece que ainda estamos um pouco aquém. Ainda há pouco, em conversa de amigos com um colega de uma das SADs, uma das principais SADs, de futebol, lá está, de futebol, estamos a falar sobre a razão de ser pela qual o espetáculo desportivo, o futebol, em termos de diva, continua a ser taxado à taxa normal, Sim. em vez de beneficiar como outros espetáculos, como o teatro, o cinema, de um IVA Sempre que mais está no mesmo reduzido. mercado. Isto é aquilo que eu chamo ainda uma certa discriminação não propositada, um certo autismo propositado dos sucessivos governos da República por questões meramente fiscais. Até porque estamos a falar, só no que diz respeito ao futebol, estamos a falar de cerca de 1% do PIB e, portanto, a importância que o desporto Enorme. tem vai muito além... Só do futebol. Só do futebol. Sendo que o futebol, neste momento, compete na indústria do entretenimento, tal e qual como... Como qualquer outro espetáculo. Exatamente. E porquê é que não usufrui dos mesmos benefícios? Um autismo propositado, por razões financeiras, julgo eu, acho que não há outra razão. Nós levantámos aqui uma série de temas que poderão perfeitamente vir a ser discutidos, mas já provavelmente em setembro, com o regresso do jogo económico. É sempre um prazer, Gonçalo, recebê-lo neste programa para discutir estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado, Gonçalo Almeida. Partimos então para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana nesta edição. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas da semana. O Jorge Faria de Sousa escolhe como protagonistas o comitê, a organização da Copa América. O que é que correu mal com esta prova, Jorge? Sim, correu mal na meia-final, onde nas imagens, e acabámos por nos aperceber, onde famílias dos jogadores do Uruguai, alegadamente, estavam sem segurança no meio dos adeptos colombianos e com os adeptos misturados, e desde logo conseguiríamos ali prever uma enorme falha da organização, aliás, com imagens que devem envergonhar a Conmebol e a organização desta fase final da Copa América, mas por outro lado, na final, o jogo voltou foi, aliás, o seu início foi atrasado, porque havia vários adeptos da seleção colombiana que discutiu essa final com a seleção argentina e que voltou, que se sagrou bicampeã da Copa América, vários adeptos a tentar forçar a entrada sem ter bilhetes, onde houve mais uma vez manifestamente incompetência por parte da organização, e com questões de segurança a colocarem-se aqui numa fase final que em teoria serviria de preparação não só para o Mundial 2026, mas também para o Mundial de Clubes que irá realizar-se nos Estados Unidos. Houve outras notícias que nos foram chegando ao longo da competição, as temperaturas e os horários em que os jogos eram disputados, as próprias dimensões de alguns campos, com dimensões mais reduzidas, onde se disputaram alguns jogos, os estádios vazios. Veremos como é que e houve imagens do jogo do terceiro e quarto lugar, onde foi possível, entre o Canadá e o Uruguai, e onde víamos enormes clareiras de lugares vazios nesse jogo, e portanto eu acho que deve servir de alerta para a FIFA, uma vez que vamos ter duas fases finais, uma do Mundial de Clubes, outra do Mundial 2026, para estas condições. Eu acho que deve haver uma profunda reflexão
Bem sei que no Mundial, nomeadamente de seleções, não se pode dar ao luxo de ter essas falhas. Obviamente, sim, mas obviamente que vai haver muito maior interesse por parte dos adeptos de todo o mundo a poderem viajar para os Estados Unidos e apoiarem as respectivas seleções, mas claramente aquelas imagens, por um lado a meia-final, as imagens também da final e os motivos pelos quais o jogo da final acabou por começar atrasado. E ao mesmo tempo os estádios vazios em grande parte dos jogos, ou muito longe de estarem perto da lotação esgotada, acho que devem fazer a FIFA e os organismos do futebol responsáveis por essas próximas duas organizações de grandes eventos desportivos, um a acontecer em 2025, outro em 2026, a fazer uma profunda reflexão. Jorge, 1 minuto e meio para falar do número desta semana, o número 9, aí está, Kylian Mbappé no Real Madrid, tal como já se previa. Sim, a transferência que esperávamos há muito. Acaba por chegar ao Real Madrid, vai vestir a camisola 9. Teve uma grande apresentação, até com muitas parecenças com a apresentação do Cristiano Ronaldo, e não só pelo número, mas também pelo momento à la Madrid com os adeptos. Cerca de 85 mil pessoas ou acima disso na sua apresentação, para um jogador que tem ainda muito tempo de carreira pela frente, mas já tem 19 títulos. Fez história no Mónaco, na altura o Mónaco liderado por Leonardo Jardim, onde foi campeão francês. Depois, naturalmente, foi colecionando títulos no Paris Saint-Germain. Ao nível da seleção, já venceu uma Liga das Nações, já venceu o Mundial de Clubes, já esteve muito próximo e já esteve numa final da Liga dos Campeões com o PSG. Acabou por ser o título que lhe falta, e claramente que no Real Madrid estará mais próximo de vencer não só a Liga dos Campeões, mas eu acho claramente de também lutar pela Bola de Ouro, que eu acho que esse também é um dos grandes objetivos individuais de Mbappé para este seu novo ciclo no Real Madrid. Deixo apenas a curiosidade, e acho que essa é uma questão que só Carlo Ancelotti poderá responder por nós, com Endrick a chegar, com Vinícius, com Rodrigo, com Jude Bellingham e com Mbappé, como é que irá montar a frente de ataque, uma vez que quer Vinícius, quer Mbappé tem preferência em jogar mais sobre a esquerda, e portanto essa é uma dúvida que iremos tentar esclarecer nos primeiros jogos oficiais do Real Madrid. Vai ser interessante, e aí está Mbappé a valorizar a Liga Espanhola com esta chegada ao Real Madrid. Jorge, muito obrigado. Voltas para a semana com mais análise neste jogo económico. Volto também para termos os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.